Boa noite a todos os presentes. Boa noite a você também, o nosso companheiro internauta que nos acompanha toda semana, aqui na Fraternidade Francisco de Assis. E hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui o nosso companheiro, o senhor Luiz Armando de Freitas Ferreira. Ele já esteve conosco aqui, nos abrilhantou com uma palestra e hoje fará o mesmo com os seus conhecimentos, compartilhando conosco aí mais uma lição. E o título que ele nos traz hoje é Lei de Causa e Efeito e Suas Sutilezas. Muito bem-vindo, senhor Luiz, sinta-se à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Como o tempo é curto para tanta coisa que eu vou dizer para vocês hoje, a gente já vai largar a botina, né? Vocês sabem o que é lei de causa e efeito? Já ouviram falar nisso? Nas palestras que a gente ouve geralmente no Centro Espírita, as pessoas fazem uma associação entre acontecimentos da vida presente e ações praticadas no passado, não é? O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, diz que todos os conteúdos de todas as religiões que existem na Terra hoje, na realidade, irradiaram-se da Índia. Porque ele conta lá naquele livro extraordinário intitulado A Caminho da Luz, que quando Jesus fez a divisão das ovelhas que vieram lá do sistema chamado Capela, há muitos mil anos atrás, ele mandou um pouquinho lá para a região conhecida como a região do Oriente Médio, que se fixaram justamente lá entre o povo de Israel, porque tinham já talvez dentro de si uma facilidade maior para incorporar a ideia do Deus único, que é pensar num único Deus e não em vários, né? Apesar que a gente continua pensando em vários, porque a gente, invariavelmente, diante das situações que a vida nos propõe, não tem lá muito hábito de falar com o chefe que é Deus, né? A gente, invariavelmente, pensa lá no Dr. Bezerra, pensa lá no espírito fulano de tal, que é uma forma de nós, na realidade, mostrarmos que nós evoluímos muito pouco. A nossa relação com Deus é uma relação, por sinal, questionável, né? A gente repete ao longo da vida, milhares de vezes, já repetiu o Pai Nosso, por exemplo, mas será que nós prestamos atenção? O que nós estamos fazendo? A gente, por exemplo, sugere a Deus que autoriza Ele que seja feita a vontade dEle aqui na terra como no céu, né? Mas, na verdade, quando as coisas acontecem de ruim na nossa vida, pelo menos na nossa visão, a gente fica questionando se Deus existe, não é assim? A gente tem a cara de pau de pedir a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Alguém aqui perdoa ofensa, perdoa devedor? Dentro de casa, às vezes, a gente tem grande dificuldade para encarar os problemas que a vida nos propõe. Às vezes, nessa relação com o pai, por exemplo, de nós com os nossos filhos, a gente repete muitos enganos. A história da tentação, então, é uma graça, né? A gente fala, não nos deixe cair em tentação, mas a gente adora escorregar, não é? Escorrega na comida, escorrega visualizando a vida dos outros, que a gente gosta de julgar a vida dos outros, tem uma facilidade muito grande para isso. Vigiamos muitos outros e pouco a nós mesmos, né? Mas então o Emmanuel fala que tudo veio de lá. E essa ideia ela veio através de migrações de povos e através do tempo, veio chegar no Egito e veio chegar através do Egito à Grécia, onde o Pitágoras, que foi um grande discípulo das escolas iniciáticas lá do Egito, da antiguidade, que eram as Harvard da época, aquelas grandes universidades, né? O Moisés também frequentou elas porque ele era da família real, né? Ele era protegido do faraó e, na verdade, ele também teve acesso a essas informações. O Moisés, além dos poderes que ele tinha, né, das percepções extrasensoriais que tinha, ele tinha muito conhecimento. Então, aquela visão que a gente tem dele na Gênese, de um cara assim, encucado lá com a condição de judeu que ele tinha descoberto que era, né? E de uma certa forma também preocupado, porque ele tinha matado um soldado egípcio, porque estava judiando lá de um velhinho, está lá na Gênese, né? É o momento em que aparece a sarça lá da vegetação rasteira, uma chama, e dessa chama surge o Deus, ou pelo menos quem ele pensa que é Deus de Abraão, de Jacó, e de todos os antepassados dele, do pai dele e dele mesmo, né? Que vem falar para ele a respeito da necessidade de ele assumir uma postura e libertar o povo da terra da servidão na direção da terra da promissão. Que é aqueles 40 anos que estão descritos sinteticamente lá no livro que ele mesmo escreveu, que é a Gênese, né? Que conta a história de como começou tudo, porque judeu sofre para burro, né? Agora nem tanto, mas eles foram escravos de um monte de gente. Eles foram escravos dos egípcios, foram escravos dos babilônios, foram escravos dos persas e depois, de uma certa forma, foram escravos dos romanos, né? Hoje, eles não admitem isso. No ano 70, um romano foi lá, um tal de Tito, arrebentou com tudo, com Jerusalém, dispersou o judeu pelo mundo inteiro.
E aconteceu aquilo que o Deus tinha falado para Abraão, que aquele povo seria tão presente aqui na terra como as estrelas que estão no céu, né? E hoje tem judeu para tudo quanto é lado, né? Nada contra, mas eles estão andando na economia do mundo e são inteligências privilegiadas mesmo. Emmanuel fala que, inclusive, muitos exilados de Capela ainda estão por aqui, provavelmente muitos deles. Mas aí o Pitágoras trouxe aqui para o nosso ocidente a informação da reencarnação e a informação a respeito da lei de causa e efeito. A gente ouve muito espírita falar sobre isso, mas a maior parte nem sabe onde é que está isso dentro do conteúdo lá da doutrina, né? Ele está justamente num livro intitulado Céu e Inferno, que comemorou aniversário agora no dia 1º de agosto, e que, no seu capítulo 7, fala a respeito do Código Penal da Vida Futura. Porque o Kardec, em 1858, fundou lá a Sociedade Espírita de Paris, no dia 1 de abril de 1858, e transformou aquilo lá num laboratório de pesquisa. Investigar a vida além dessa vida. Entrevistou centenas de espíritos que vieram contar como é que morreram, e Kardec tinha uma coisa assim, ele era uma pessoa muito cética também, muito racionalista, né? E ele não acreditava muito em manifestação espiritual assim, espontânea, ele achava que tinha que ser evocado o espírito. E a partir da evocação ele estabelecia alguns critérios para saber se quem estava muitas vezes fajutando era o médium ou se era o espírito. E aí ele tinha certeza que aquela comunicação devia ser levada a sério. Muitas foram publicadas na Revista Espírita. Muitas serviram para compor a segunda parte do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e também serviram para ele compor os 32 artigos que compõem o tal do Código Penal da Vida Futura, que vai falar sobre essa relação que tem entre o que eu penso, sinto, falo e faço com o agora, com o depois de agora, com o antes e o depois de antes também. Nós estamos sempre presos. Nós vamos ver aqui coisas legais. Nós vamos ver, por exemplo, que, pelo que o Código Penal da Vida Futura fala, tem coisas que você resgata na existência imediatamente após. Mas tem coisas que você resgata depois de quase um milênio. O primeiro caso que nós vamos mostrar, nós temos 12 casos que o Chico explicou, ou então algum espírito veio lá e contou para ele o que justifica aquele acontecimento. E nós vamos passar por eles aqui. Então, o que acontece é que lá pelo ano 553 da chamada Era Cristã, ou seja, depois que Jesus aqui esteve, o que aconteceu foi que uma mulher chamada Teodora, que era mulher do imperador Justiniano, ela era uma mulher ligada aí às atividades comerciais na área do sexo. Era uma cortesã, segundo dizem aí os caras que gostam de falar mais bonito. E ela casou com o imperador. Ela tinha muita vergonha da sua origem. Só que as colegas de trabalho dela não se vergonhavam. E comentavam entre si lá que a mulher do imperador era a colega de trabalho delas. E ela foi ficando meio irada e realmente a solução que ela encontrou foi fazer a cabeça do marido, porque a mulher sempre faz a cabeça do marido, para eliminar as concorrentes lá. 500, segundo a história diz, morreram degoladas. Só que aí ela começou a ficar preocupada, porque essa ideia de reencarnação talvez colocasse ela lá na frente com a possibilidade de enfrentar o mesmo problema, como o João Batista enfrentou a degola, porque ele foi o Elias lá atrás e fez a mesma coisa, né? E nós observamos que essa história da reencarnação, até o Jesus falava lá, porque quando conversa dele com Nicodemos, capítulo 7 do Evangelho de João, Nicodemos, que era um doutor da lei, não estava entendendo nada desse negócio de voltar a renascer, né? E aí Jesus falou, mas és mestre em Israel, não sabes dessas coisas? O que acontece é que lá pelo ano 553, depois que a dona Justiniana fez a cabeça do Teodoro lá para fazer... A dona Teodora fez para o Justiniano fazer a estrago na vida dos outros, ela continuou infernizando o cara, porque mulher é assim mesmo, né? Mulher é fogo. Aí o que acontece é que ele convocou um concílio. Primeiro ele tentou atingir um tal de Orígenes. Orígenes era um dos pais da teologia católica lá nos primórdios, como São Tomás de Aquino, como o próprio Santo Agostinho, que agora virou espírita lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos ele está muito presente, né? E o que acontece é que ele começou a atacar Orígenes, mas tentou destruir, porque Orígenes tinha escrito algumas coisas sobre essa tal de reencarnação. E aí o que acontece é que, não satisfeito, ele convocou um concílio, uma reunião, um congresso lá, a revelia do Papa, que já era o representante maior da igreja no lado ocidental, e lá ele baixou um édito, decreto que era proibido falar em reencarnação. E quem falasse seria excomungado ou
seria amaldiçoado, que era uma coisa realmente muito preocupante. Até no século XX tem gente que tinha medo de maldição, principalmente no interiorzão aí do Brasil, né? E aí começa a se apagar da memória do povo a história da reencarnação. De 553, mais ou menos, até 1857, isso aí já tinha engolido inúmeras gerações. Não se lembrava mais desse assunto, a não ser lá no Oriente, principalmente na Índia, né? Mas lá também a ideia da reencarnação foi um pouco confundida com outras coisas e muitos absurdos foram ditos. E aí coube ao Espiritismo resgatar isso. Lá no Livro dos Espíritos nós temos muitas informações. E nós vamos descobrir que a vida nossa, ela é eterna. E a gente repete experiências nessa dimensão através do mecanismo da reencarnação. E para regular isso tem o quê? A lei de causa e efeito, que lá no Oriente chama lei do karma, né? Então nós vamos ver o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso e mostrar alguns exemplos práticos. Então vamos começar a pedir para a nossa assistente aí. Antes de avançar, nós vamos mostrar 5 conceitos básicos que quem já viu o Livro dos Espíritos, ou então o livro Evangelho segundo o Espírito, já deve ter visto também, não é? Primeiro, o Espírito é o ser inteligente da criação. Somos nós. Somos nós. O princípio inteligente, que é onde começou tudo, se a gente for mais fundo, o professor Herculano Pires, que é um grande estudioso, filósofo, professor, ele na realidade vai lá mais atrás do princípio inteligente, fala na mônada, mas é um pouco complicado, a gente vai partir do princípio inteligente. Então ele começa lá, ó, e dorme no mineral, porque isso também vem lá do Oriente, porque o Oriente diz que na realidade esse princípio inteligente passou pela forma mineral, avançou para a forma vegetal, avançou para a forma animal e racional, está na forma animal racional e vai para o espiritual. São etapas diferenciadas, cada um de nós evidentemente, começou a corrida num determinado momento, atrasou um pouquinho, outros avançaram mais, uns já foram para frente e nós às vezes estamos aqui atrás ainda. Então ali, no primeiro momento, nós começamos a desenvolver os rudimentos da memória. E quem estuda aqui, hoje existem estudos bastante interessantes a respeito disso, quem estuda os minerais, por exemplo, os cristais, sabe que isso é verdade, não é? Hoje a ciência está descobrindo que aquilo lá não é uma coisa morta, tem vida. E a gente vê que os componentes da informática usam inclusive silício, alguns minerais importantes que têm uma capacidade de armazenamento de dados através de compressão de ondas eletromagnéticas, um troço assim meio complicado. Todo chip de computador lá nos Estados Unidos tem até o Vale do Silício, onde se produz muita coisa desse tipo, né? Então lá começa a desenvolver rudimentos da memória. Depois, avançando, vamos desenvolver rudimentos da sensibilidade. Embora o Kardec diga que planta não sente, o Chico veio através do Emmanuel, ou melhor, o Emmanuel através do Chico, dizer que a empatia é que justifica isso. Está no livro Janela para a Vida, do jornalista Fernando Orme. Quem tiver curiosidade de aprofundar é só ler. Depois, agita-se no animal, onde vai desenvolver o instinto, que o Livro dos Espíritos nos fala que é uma espécie de inteligência. Uma inteligência muito rudimentar. E se você vê os animais, e o Emmanuel fala através do Chico uma coisa muito interessante, os animais domesticáveis, o cachorro, o gato, esses bichinhos aí que são domesticáveis, o boi, que serve ao homem, são os que estão mais próximos da humanização. O que não quer dizer que eles vão imediatamente já ascender à condição humana. Há uma fase intermediária. Nós temos um blog na internet, chama As Revelações da Revelação, que tem uma postagem intitulada Uma Longa Caminhada, que vai falar um pouquinho disso e também numa outra que nós pegamos lá do Livro dos Espíritos, que apresenta os espíritos na natureza. Porque nessa fase intermediária, onde nós ainda não somos individualidade, nós somos as chamadas alma-grupo, como diz o Dr. Jorge Andréia, nós somos coordenados por outros espíritos mais evoluídos e trabalhamos na natureza. Não dá para caber na nossa cabeça que a gente tem a ver, ou melhor, os espíritos têm a ver com as grandes tempestades. A gente, a nossa cabeça não consegue entender como é que é isso. Os grandes terremotos, os grandes maremotos. Mas eles dizem que os fenômenos da natureza são controlados pela espiritualidade, não é? Isso está lá no Livro dos Espíritos, e o Espírito da Verdade fala para o Kardec que um dia ainda vocês vão conseguir entender como é que é isso. Provavelmente lá na frente, né? Porque a nossa cabeça é um pouco embotada. E no fim desperta no homem. E aí, também lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos aquela informação bacana ali, ó. No seu ponto de partida, ou seja, quando nós ascendemos a condição humana, e essa condição humana ela é ascendida justamente após milênios de experiências nas formas anteriores, e é quando nós alcançamos o quê? André Luiz nos explica no Evolução em Dois Mundos que é a capacidade do pensamento contínuo.
Embora muitos de nós nunca percebeu que não consegue parar de pensar, isso é o pensamento contínuo. Você não consegue parar de pensar, mesmo que você seja convidado a meditar profundamente, você está pensando. Sua cabeça não consegue parar. E ela é, na realidade, uma emissora de ondas eletromagnéticas chamadas pensamento e também uma captadora desses pensamentos. Nós, como diz o Gilberto Gil numa música que ele fez para o Chico lá quando foi feito aquele programa Um Homem Chamado Amor, estamos mergulhados num mar de vibrações que emana de todos nós. Há um estudo muito interessante sobre o pensamento, um dia a gente vem aqui falar sobre isso, né? Mas vocês vão ver que legal que é realmente a sua capacidade ainda desconhecida de criar, de pensar, de irradiar. Então, no ponto de partida, nós só temos instintos. E eles ainda estão presentes. Se alguém aqui coloca um revólver na sua frente, a sua primeira reação é instintiva, instinto de conservação. As nossas irmãs que já experimentaram a grande bênção da maternidade, o instinto maternal. Mas ele também está presente no animal irracional, porque você vê lá nos Discovery da vida, os cachorros, gatos, lobo lá, os leões, a leoa protegendo o filhote contra o leão que quer matar o rival futuro, né? Já viu isso? Então os estudos que nós temos hoje mostram que esse instinto ele evolui, aprimorou em nós, porque nós temos o quê? Um negócio chamado consciência, que eles não têm, né? Então, mais avançado e corrompido só tem sensações. A gente também é movido por sensação. O sexo, hoje, no nosso nível, é sensação pura. O estômago cheio com aquela pizza quentinha, agora depois da reunião, é sensação agradável, que vai prejudicar você no sono, porque o que vai acontecer é que você vai ser um grande espaço ocupado pelos vampirizadores que vão sugar energia, você vai ter aqueles pesadelos, vai ter pesadelos assim complicados, né? Temos também lá uma postagem sobre o sono e os sonhos, uma visão original do Espiritismo, no blog As Revelações da Revelação, né? Depois das sensações, nós temos, mais purificados um pouquinho, o sentimento. Só que essa escala do sentimento ela é longa, não é? A maior, talvez, demonstração do que é esse sentimento em nós é o sentimento que uma mãe nutre pelo seu filho, né? Invariavelmente, isso é realmente a maior demonstração do amor aqui na Terra. Porque lá na ponta da escalinha está o amor, que a gente ainda não conhece direito. Porque o amor em nós ainda é paixão, amor é sensação. O amor hoje nos arrasta para muitas grandes complicações no destino que nos aguarda lá na frente, né? Esse amor que a gente vive, não é aquele amor que Jesus mostrou. Porque na questão, acho que 625 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz que Jesus é o modelo mais perfeito que a gente tem aqui na Terra. E o amor é o requinte do sentimento, que é a ponta da linha lá, né? E a gente também vê lá no Kardec aquela síntese extraordinária que está escrita ali, ó. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Assim como não existem dois espíritos iguais, não tem duas impressões digitais iguais, por mais incrível que possa parecer, pode nascer lá na China, pode nascer aqui, dos 7 bilhões de pessoas não tem uma igual a outra. E isso ajuda muito na identificação de pessoas, né? Agora tem o DNA, que é um outro tipo de impressão digital importante. Obrigado, meu irmão. Não existem dois espíritos, nem dois perispíritos, porque o espírito é uma repercussão, um reflexo, é o modelo organizador biológico, é o que dá forma para o espírito, porque o espírito não tem forma, né? Então, na realidade, o espírito é estruturado de acordo com a nossa evolução mental, e na realidade tem no molde dele o chamado perispírito, que o Kardec tem muita coisa a dizer, o André Luiz trouxe muitas coisas interessantes, e outros espíritos têm trazido, né? E não tem dois corpos físicos iguais, somos duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça, mas cada um de nós teve uma matriz diferente, né? A fórmula, a receita foi diferente. A parte genética da mamãe e do papai, cor dos olhos, cor do cabelo, falta de cabelo, tendência a engordar, tendência a ficar magrinho, cada um deu uma contribuição. Que invariavelmente, nós vamos ver aí na frente, é comandado pelo espírito. O espírito é que vai, muitas vezes, e a gente vê aí nas informações do Dr. Jorge Andréa, principalmente e do próprio André Luiz, que aqueles 180 mil espermatozoides que são projetados para fora do homem no momento de uma relação, não são um desperdício da natureza. Cada um deles tem um mapinha genético que o espírito localiza por vibração magnética e sintoniza. Ó, você vai nascer perneta, você vai nascer careca, você vai nascer e vai enfrentar esse tipo de problema, já vai ter um problema no estômago para enfrentar. Nós vamos ver isso lá na frente, rapidinho. Vamos lá.
Vamos continuando, assistente. O primeiro caso que nós vamos mostrar é tirado lá de uma contribuição do nosso irmão Humberto de Campos. O ano passado foi lançado por um jornalista lá do Rio um livro que resgata essa informação, porque aconteceu 50 anos antes de 2011, né? Aquele dia ali, ó, no dia 17 de dezembro de 1961, não tinha Faustão, não tinha televisão, não tinha nada. O que aconteceu é que lá na cidade de Niterói tinha um circo, o Gran Circo Americano, estreando na cidade. 3.000 pessoas, olha o tamanho desse circo, né? Estavam reunidas ali. De repente, faltando 20 minutos para acabar o espetáculo, pega fogo no rio, no circo. E, para complicar mais a tragédia, o elefante estava amarrado no mastro central, que estava tendo um troço. Ele ficou assustado com o fogo, arrancou o mastro, a lona caiu incendiando, morreu um monte de gente lá. Ó. 500 pessoas, 384 na hora, 75% das quais crianças pisoteadas e queimadas, em consequência do grande incêndio que irrompeu no Gran Circo Americano, que estreava na cidade 20 minutos, eu já falei isso aí, assistido por 3.000 espectadores. Até o Papa lá manifestou a sua preocupação com o povo brasileiro por conta disso, né? Porque essa notícia é uma notícia, foi um dos maiores acidentes em circo que aconteceram na história. Aí, através do Chico Humberto de Campos, trouxe a informação onde nasceu isso. Olha que coisa incrível, né? Vamos passar para a próxima imagem. Ações levadas a efeito no ano 177 depois de Cristo em Lyon, na França, né? Lá onde nasceu Kardec mais tarde, né? Onde autoridades da cidade, as vítimas de hoje, como forma de homenagear Lúcio Galo, que os visitaria, um militar ligado ao imperador Marco Aurélio, idealizaram e executaram na véspera do evento a prisão de 1.000 crianças e mulheres cristãs, apreendidas em suas próprias moradias para usá-las como atração nas festividades programadas para o circo. Diz Humberto que havia uma reunião lá das autoridades da cidade no dia que precedeu lá a visita do Lúcio Galo, e discutia-se ali o que devia ser feito, porque na realidade tinha que marcar assim, na memória dele a visita que ele fez à cidade, né? Então, aquelas histórias de gladiador ficar lutando, de leão correndo atrás de cristão, isso aí já estava batido, ele já devia ver isso nas outras visitas que fazia, nas outras inspeções que fazia, né? Aí um cara falou assim, uma coisa legal, vamos fazer o seguinte, vamos se distribuir pela cidade e prender os cristãos, trazê-los, principalmente mulheres e crianças, colocá-los nos calabouços do circo, né, que é aquela fotografia que está no meio, é um circo onde aconteceu isso aí, é real aquela foto lá, existe até hoje, né? Porque os romanos, eles se espalharam por toda aquilo que nós conhecemos como Europa, inclusive chegaram na China, né? Até na China tem vestígios da presença física e arquitetônica dos romanos daquela época. Veja como esse pessoal realmente era de uma certa forma operoso, né? E aí sugeriram isso, e aí um outro cara falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos impregnar a roupa desse povo com resinas inflamáveis. E a arena estará cercada por determinados elementos, né, que vão também ser impregnados com resinas inflamáveis. Na hora que eles forem soltos ali, a gente taca fogo. Aí um outro falou, não, uma coisa legal também, vamos pegar os cavalos velhos das cavalariças do exército e vamos soltar no meio para que eles desesperados pisoteiem as pessoas. Olha que espetáculo, né? Melhor que briga de torcida do Palmeiras e do Corinthians, né? É bem melhor, né? E aí o que aconteceu foi que eles decretaram a sentença que vieram enfrentar aqui hoje. E a gente olha aquilo e fala, meu Deus, onde está Deus que permite que crianças morram pisoteadas e queimadas? Só que não sabe que por trás daquela criança pisoteada e queimada está o cidadão que lá atrás causou tantos transtornos na vida de tantos. E a gente vê que esse tempo foram quanto? 1900 e alguma coisa, né? De anos. Agora isso acontece porque dentro das leis de Deus, misericordiosas que são, tem coisas que você não tem capacidade de resolver na hora. Então você vai resolver outras coisas mais imediatas. Então a gente vai ver aí que tem coisas que pouquinho intervalo de tempo faz você voltar. Nessa versão a gente não tem, então, eu acho que esse caso, tem o caso do povo que nasceu entre 1957 até 1965 na Terra, com aqueles bracinhos pequenininhos, aquelas perninhas curtinhas, né? Que são os vitimados pela talidomida, né? Que Humberto de Campos conta essa história. Esses caras assumiram esses compromissos na Segunda Guerra Mundial.
Veja que o intervalo é pequeno. E aí, através do Chico, como a gente tem um trabalho muito interessante sobre as cartas de Chico, nós acessamos uma recentemente, onde um espírito chamado João Fausto Stuck, da cidade de São José do Rio Preto, que morreu num acidente de aviação, pequeno porte, lá na cidade de Votuporanga, ele fala que, na ânsia de descobrir por que ele tinha morrido aos 40 e poucos anos dessa forma, né, ele até descobriu porque foi feita uma regressão de memória com ele. Mas também ele fala para o sobrinho que morreu num capotamento ali nas imediações de Araraquara, que milhões de espíritos, durante o século XX, principalmente depois da metade, estavam já diante das mudanças pelas quais o planeta passa, se elevando de uma condição para outra, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, pedindo para voltar para, de uma certa maneira, pagar aquilo que deviam para entrar de uma certa maneira também com o saldo menor na nova etapa, né? É isso que ele diz. Vamos em frente, rapidinho. Alguns princípios que são tirados lá do Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, ó. O espírito sofre, quer no mundo espiritual, quer no corporal, a consequência das suas imperfeições. O que é imperfeição? Egoísmo, ciúme, despeito, inveja. O que você maquina pensando nisso no sentido de prejudicar o seu próximo, no sentido de levar vantagem em relação ao seu próximo. Então você sai daqui, você desembarca no mundo espiritual, né? Você entra lá no velório, que é a área de embarque, e o desembarque daqui, embarque de lá. Só que você vai estacionar numa área espiritual, que são subplanos espirituais de que o Chico fala lá no Pinga Fogo, compatível com a sua realidade interior. O que está aqui dentro é o que determina a sua realidade, né? Você também pode ficar no cemitério, pode se refugiar em casa, porque o Chico dizia que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, não vai para nosso lar, nem para lugar nenhum, fica dentro de casa, porque conhece o cheiro, conhece as pessoas, conhece o ambiente e se sente protegido, né? E ainda não acessou as outras realidades que o aguardam nessa realidade extraordinária que a física quântica está dizendo que precede a essa. Eles já estão chegando a essa conclusão. Esse mundo aqui é o virtual, não é aquele lá. Porque antigamente a gente pensava que o espírito, na realidade, era o que resultava da morte, né? Hoje a gente já sabe que o espírito carrega o corpo, não é o corpo que carrega o espírito. Você é conduzido, você é uma máquina física que é conduzida por um espírito que está, de uma certa maneira, provocando, inclusive, esse funcionamento involuntário, porque você não precisa de mandar para o seu coração bater, bate, coração, não precisa, né? Não precisa de mandar seu nariz respirar. Isso é involuntário, não precisa de mandar seu organismo digerir as comidas, secretar aquilo que não interessa e aproveitar aquilo que interessa. Isso é um movimento automático, mas é o espírito que está por trás, é o automatismo lá do espírito. 3 etapas que eles dizem que são fatais. Arrependimento, porque quando você chega lá do outro lado, se você tem uma relativa evolução, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, mas eu tinha tudo. Eu pedi a família, pedi o corpo, pedi a doença, pedi o tempo, e o que eu fiz da vida? Pouco tempo atrás eu descobri uma coisa que ninguém aqui vai saber responder também, como eu não soube. Alguém aqui já pensou quantas horas você tem para gastar numa semana? Ninguém sabe, né? Como eu também não sabia. E o André Luiz dá resposta numa mensagem titulada Saldo e Extra, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Você tem 168 horas para gastar. Só que não é 168 horas, porque uma parte você dorme, né? 1/3 mais ou menos você dorme, mas você não está parado, você está em atividade, porque o espírito jamais está inativo. Só que sobra, você engana a tua trampa, fingindo que está trabalhando, tem uma opção de coisa que você faz, fica lá em casa vendo a Ana Maria Braga, essas coisas assim. No fundo vai sobrar 9 horas para você aproveitar por dia. Aproveitar, né? Mas você joga fora também. Então, quando você chega lá do outro lado, você olha para trás e vai falar, meu Deus, mas o que eu fiz? Eu briguei, eu discuti, eu me separei, eu fiz um monte de barbaridade, magoei as pessoas, feri as pessoas. E no fundo você vai ver hoje, no final dessa exposição, que você feriu a você mesmo. E aí você, entrando no plano espiritual, se arrepende, vem o complexo de culpa, vem a vontade de voltar, a vontade de recomeçar. Só que, às vezes, para acontecer de novo, leva um século, né? Porque, às vezes, tem que voltar aquele que vai te receber, que está ligado a determinados outros eventos, que, de uma certa maneira, tem relação com você e vão ajudar você a despertar, talvez, os seus valores mais interiores, né? Então, é o arrependimento, a expiação, porque
Quando você está lá e pede para voltar, você vai voltar, meu caro, mas só que você tem que sofrer em você mesmo aquilo que você fez para o outro. E chega um ponto da sua evolução que você decide, mas eu quero passar por isso, porque eu tenho que apagar de mim mesmo aquilo que eu marquei na vida dos outros, que eu marquei na minha memória. Então você se arrepende, você volta para espiar, mas Deus é tão bom que Ele fala assim, olha, você vai sofrer, mas você pode amortizar a sua dívida, que é aquilo que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo, que fala assim, ó, o mal que se faz, aliás, ou melhor, o bem que se faz anula o mal que se fez. Você vai diminuindo e na realidade essa amortização não faz você sentir aquela dor profunda que você fez os outros sofrer. Porque você está operando aonde? No campo do bem. E essa operação no campo do bem não é necessariamente ajudar lá os pobres da rua, é justamente estar convencido e atuando dentro de você para ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Né? Isso é operar no bem. Aí, o Kardec também nos fala lá no item 17, que a gente colocou como 3, o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se você ainda está aqui, lembra aquilo que o mestre falou, olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois pode ser tarde demais. Então, se você agora tem consciência que você magoou alguém, reconcilia, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui ainda, ou ele, e depois para se encontrar vai ser talvez um pouco difícil, né? Então, o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Porque o Evangelho fala assim, olha, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem causas atuais das aflições e causas anteriores. Anterior é o fígado que não funciona, é o estômago que não funciona, é o pâncreas que não funciona, então você é diabético desde que nasce, é o câncer de garganta, é o câncer de cabeça, é a leucemia. Essas coisas aí, é a dor física. Porque você fez tanto mal para o seu carro físico que você não pode fugir agora da necessidade de reharmonizar ela. Nós temos uma postagem lá que é o Emmanuel fazendo revelações sobre a saúde física. O Emmanuel fala assim, olha, a doença não é um castigo, a doença é o remédio. É o remédio que o Espírito está usando para poder se reharmonizar perante a sua própria consciência, que nós vamos ver aqui, tudo nasce dentro de nós e tudo se corrige por dentro de nós, né? A reparação consiste em fazer bem àqueles a quem havia feito mal. Então, se você está hoje diante daquela sogra, daquele cunhado, daquela esposa, daquele marido, daquele filho, daquele pai, talvez ele seja tão chato assim, porque ele é o cara com quem você tem que buscar se harmonizar. Porque no fundo, você veio aqui para desenvolver a sua capacidade de amar, né? Não aquele amor que eu falei paixão, aquele amor, mas aquele amor de Jesus, né? Não esperar assim, reconhecimento de quem quer que seja, não esperar retribuição, faça sem esperar nada. E a vida te concederá, de uma certa forma, a premiação, a compensação que você espera. Sendo toda imperfeição fonte de sofrimento, e todas elas derivam de duas coisas, egoísmo e orgulho. Não é? Um é parente próximo do outro, que são, na realidade, reflexos condicionados que a gente deu esses apelidos, mas, no fundo, são impulsos e compulsões que você desenvolveu na sua caminhada evolutiva, que você vai corrigindo pelo próprio mecanismo natural das coisas, ou por uma decisão deliberada, né? Que é o melhor, porque assim você acelera o passo. O espírito deve sofrer não pelo mal que fez, olha que legal, ó, não pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, mas também pelas consequências da sua missão, porque se você não quer ajudar, você não ajuda, mas só que o que acontecer na continuidade, você lá na frente vai olhar para trás e vai ver que você tinha responsabilidade também. Está no Código Penal da vida futura, é a justiça de Deus, de uma certa forma interpretada pelo depoimento de centenas de espíritos que o Kardec ouviu e construiu esse conjunto de regras. Na sequência, vamos lá. Esses dois elementos, eles são muito falados, né? Será que tinha que acontecer mesmo aquela tragédia? O cara foi sair do banco com o dinheiro na carteira e o bandido pegou ele e a arma disparou e ele morreu. Então a gente, inclusive lá no blog, tem algumas respostas tiradas dessas informações todas sobre isso, né? Então isso chama-se determinismo. Está marcado para acontecer? Então o Livro dos Espíritos fala que tem coisas que estão mesmo, né? Uma delas é a morte. A morte está marcada, é a única fatalidade que tem na vida. E vai ser, às vezes, do jeito que está marcado mesmo, né? Esses acidentes de trânsito, às vezes, esses outros eventos, eles estão marcados para acontecer. Que é o que os espíritos falaram pelo Chico
grande quantidade. Olha, acontecimentos imprevisíveis na Terra estavam marcados para acontecer no plano espiritual. Então, o resgate estava lá. Na hora que o avião caiu, já tinha a vovó lá esperando, o pessoal de uma certa forma do desligamento, né? Porque tem que desligar a carcaça do espírito, né? A carcaça estragada fica para trás e o espírito segue em frente para tratamento também, viu? Não pensa que acabou, morreu, acabou, não. Continua porque às vezes está preso a determinados delitos cometidos no passado. Então, determinismo e livre-arbítrio. A lei divina funciona em todos nós, desde que todos nós existimos, né, no hausto do Criador. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, porque você pode fazer o que você quiser, como diz o André Luiz, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O determinismo é absoluto nas mais baixas faixas das camadas evolutivas. O livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação da experiência, ou seja, é a evolução, né? Quanto mais você evolui, mais liberdade você tem de interferir no contexto geral, né? Vamos correndo, senão não dá para ver mais coisa aí. Vamos lá. Esse casinho desse garotinho aí, ó. Nascimento de criança apresentando crânio terrivelmente deformado dentro dos quadros da hidrocefalia, que evidentemente é um caso bastante frequente, principalmente numa cidade grande como essa de São Paulo, né? Mas ali no interiorzão de Minas tem muito caso assim, viu? Principalmente em Conceição das Alagoas, que é perto lá de Uberaba, né? Tem muito caso assim. Vamos ver o que nasceu, o que determinou esse casinho aí, vai passar. Ações praticadas pelo mesmo em existência passada, quando exercendo a função de advogado de renome, usou inteligência, obtendo muitos triunfos em troca de poupudas somas de dinheiro. Já imaginou o pessoal do mensalão? Grande chance, hein? Embora isso não seja regra geral, a gente tem que ver. Não tem uma impressão digital igual a outra, não tem uma história igual a outra, não tem uma sentença igual a outra, viu? Então, a reação é que vai determinar, de acordo com a evolução, o tipo de problema que você vai enfrentar. Não hesitando em encontrar conflitos das leis humanas entre si, torturar decretos, forçar interpretações, alcançando espetacular sucesso, o que lhe valeu o título de grande cabeça. E aí ele vai acreditando que ele é o grande cabeça, né? E quando desencarna com a consciência realmente carregada de culpa, ele experimenta a sua cabeça perispiritual, que obedece ao comando da nossa mente, harmonia ou desarmonia, se deformar. E aí a mãezinha dele, porque mãe está sempre na cola do filho, né? Lá no plano espiritual, pediu a intervenção da espiritualidade, eles arrumaram um jeito de ele renascer nessa condição, porque lá no plano espiritual ele não conseguia nem levantar. Tal era o tamanho da cabeça que tinha se deformado em função dos complexos de culpa que ele carregava. Porque a culpa é terrível, é só a gente ver na nossa própria história. Coisas que a gente às vezes faz para o pai, para a mãe, para o marido, para a mulher. A culpa nos persegue. Enquanto a gente não vai se reharmonizar, se reconciliar, a gente vai sofrendo aquele incômodo, parece um prego espetado na nossa cabeça, né? Isso é culpa. Mas isso não é nada perto dos grandes desvios de conduta que a gente vê na sociedade moderna, né? Isso remete as pessoas para aquele lugarzinho que o André Luiz viu lá no filme, né? Que nós vimos no filme do André Luiz, melhor dizendo, né? Que é um ambiente sombrio, escurecido, onde ele passa fome, frio, e sente realmente um monte de gente acusando ele de suicida, xingando, e ele se sentindo deslocado, porque não sabe nem por que ele está ali, né? Parece um pesadelo que não termina. Vamos em frente. Então, o André Luiz, ele nos trouxe uma contribuição incrível lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, essa Evolução em Dois Mundos, ele vai nos mostrar que nós somos mente. Embora o século XX, em função da psicologia, da psiquiatria, tenha concentrado a mente dentro do nosso cérebro, na verdade é apenas uma forma de manifestação da mente, que é o espírito na realidade. Então, André Luiz nos fala assim, a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação limitada da Terra, é o centro de toda a manifestação vital do planeta. Tudo é mente, até a criação como um todo, né? Só que lá é do Criador. Os conceitos de mente e espírito são equivalentes, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Na verdade, é tudo uma coisa só. E ele fala também que o cérebro é órgão de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, está no livro Evolução em Dois Mundos também, o que mostra que, na realidade, a ciência, embora tenha concentrado tudo na mente, né, tudo no cérebro, melhor dizendo, porque ela tem uma visão chamada mecanicista, ele vê o corpo como uma máquina.
Graças a Deus eles fizeram isso, porque eles conseguiram dissecar o nosso corpo de tal forma, estudar ele de tal forma, que desenvolveram um monte de equipamentos extraordinários aí para a gente poder hoje saber, através da ultrassonografia, se o menininho vai ser mulherzinha, se vai ser hominho, se vai nascer normal, vai ser anormal. E entre outras coisas, a gente consegue hoje, através de determinadas medições, fazer a densitometria óssea, descobrir se tem câncer no seio, se tem câncer no útero, através de muitos equipamentos, graças a essa visão mecanicista, né? Desenvolveram um monte de aparelhos. Só que agora nós estamos saindo da condição, e a própria ciência, em algumas correntes, já dizem o seguinte: olha, mente e cérebro são coisas distintas, não são a mesma coisa. Então, hoje já está chegando à conclusão, ou caminhando na direção de, daqui a pouco, a gente concluir que essa mente que eles estão falando que mente e cérebro são de coisas distintas, na realidade é o espírito que comanda tudo, né? Vamos em frente. Aí o nosso André, lá no livro Evolução em Dois Mundos, para nos ajudar a entender um pouquinho de nós mesmos, ele fala assim, ó: nós, na realidade, quando nós alcançamos a capacidade do pensamento contínuo, né, ele fala em uma quantidade enorme de séculos lá, que foi necessário para que isso acontecesse. Começam a se desenvolver em nós alguns outros atributos. Começam a se desenvolver porque eles já estavam lá. Nós vimos lá no animal, no mineral, que a memória já estava começando a funcionar. Nós vimos no animal irracional que o instinto estava começando a funcionar. E vimos outras coisas interessantes. E aí ele vai mostrar, olha, quando você alcança a capacidade do pensamento contínuo, outros atributos começam a ampliar-se dentro de você. O primeiro é a memória, seguido da inteligência, que leva você à consciência, que leva você à vontade e que te amplia o livre-arbítrio. Vamos ver umas definiçõezinhas curtinhas que ele dá aí na sequência. Vamos lá. Pensamento contínuo. Olha lá. O princípio inteligente que começou lá no mineral, né, gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões do pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Aí se ele consegue pensar continuamente, ele vai, através desse continuismo da ideia consciente, acendendo a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Ele fala que a memória é um disco vivo e milagroso. Naquela época não tinha o CD, né? Que hoje a gente tem esse CDzinho que guarda uma quantidade enorme de dados, de informações, né? E a nossa memória já está lá há muito tempo, né? Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. E o Kardec coloca no livro Obras Póstumas uma matéria muito interessante titulada Fotografia do Pensamento, onde ele vai falar sobre a câmera digital hoje se assemelha muito à sua memória, porque ela tem várias gavetinhas que você pode armazenar milhões de imagens, né? A sua memória é assim também, embora você não tenha muita noção disso aí. Vamos em frente. Depois da memória vem a inteligência. O reflexo precede o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência, nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante. Isso vai funcionando constantemente. Porque nós temos a capacidade do quê? Nós temos a capacidade de análise e de dedução, mas não temos a capacidade de abstração. A gente fala que vamos pensar em Deus, você vai ver um homem, não é? Você não consegue dissociar a ideia de um Deus humanizado da consciência cósmica ou da inteligência suprema do universo, porque nós não temos a capacidade de abstração. Então a gente tem que ter o referencial, tem que ter o modelo, o exemplo, para poder fazer as nossas conceituações, as nossas definições, né? No círculo humano, a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, porque você vai avançando e você vai começando a desenvolver o senso de responsabilidade em relação a si mesmo, em relação ao meio que você vive e num dia em relação ao todo, né? E aí a responsabilidade leva você o quê? A consciência. A consciência vibra desperta, pela consciência desperta, os princípios de ação e reação vão funcionando exatos. Então é dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós que vai se funcionando esse mecanismo da justiça divina, né? Na medida que você vai evoluindo. Dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Como a gente não tem muito tempo, vamos para frente. Aí, depois
desse dado tem a vontade, que é a força instintiva que, através do desenvolvimento da consciência e, portanto, da razão e do conhecimento, vai se convertendo de vontade inconsciente de poder em poder consciente da vontade. Porque chega um momento que você quer mandar em tudo, né? Que é orgulho, né? Você quer mandar nas pessoas, quer mandar no filho, na mulher, quer mandar nos vizinhos, em tudo. Então, isso vai se invertendo, né? Na medida que você vai evoluindo, do qual se valerá para a construção do seu destino de luz, porque quando você inverte, você está caminhando para a sua iluminação. E ainda tem o livre-arbítrio, que o Livro dos Espíritos fala na questão 122 de 843, que a gente fundiu aí. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência. Tendo a liberdade de pensar, o espírito tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, seria uma máquina. E o livre-arbítrio também relativo é uma realidade inconteste em todas as esferas da evolução da consciência. Vamos em frente. Aí, nós temos lá já a nossa capacidade do pensamento contínuo, os atributos, e o espírito tem o perispírito para se tornar visível no plano espiritual e para poder se manifestar na nossa realidade, porque o corpo físico é uma reprodução, uma réplica, uma cópia dele, né? Então, o que os espíritos disseram? O perispírito é o corpo fluídico dos espíritos, mas não tão fluídico assim, porque a gente vê fluídico, dá a impressão de uma coisa transparente, invisível. Só que Emmanuel fala algumas coisas interessantes, e o acervo construído pelo Chico nos últimos 30 anos da sua atividade, depois do Pinga Fogo, mostram que o perispírito é tratável no plano espiritual, com cirurgias, até hemodiálises. No blog a gente tem 3 mensagens que a gente detetou ali de pessoas que passaram por hemodiálises no plano espiritual, que revela que o perispírito tem sangue também, né? Então, é o corpo fluídico dos espíritos, condensação do fluido cósmico universal, modificado em torno de um foco de inteligência. O espírito atrai seu perispírito do meio em que se encontra, formando esse envoltório dos fluidos ambientes. O perispírito ou corpo espiritual é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Isso foi dito em 1939, e a ciência nos anos 60 chegou, através das experiências Kirlian, lá na Rússia principalmente, à conclusão que existe o chamado modelo organizador biológico, ou seja, algo que vem antes desse corpo para dar estruturação e forma a ele. Não é? O perispírito possui órgãos, também está lá no C, ali o C, o livro Consolador, lá de 1939. Vamos em frente. Mais um casinho aí, mulher morta por afogamento na antevéspera do Natal de 1956. É legal a gente ver essa data, né? Porque nós vamos ver que a coisa foi cobrada dela exatamente um século depois. Na antevéspera do Natal de 1956, na cidade de Passa Quatro, após ter se separado dos 2 filhos e do marido, ao ter sua modesta moradia invadida pela inundação resultante da intensa chuva que se precipitava na região há algumas horas, tendo sido levada pelo turbilhão envolvente e destruidor do inesperado e imenso rio que se formara, arrastando o que se lhe opusesse à passagem. Atualmente está acontecendo muito isso, né? Vamos ver o que determinou no caso específico dessa senhora. Ordem dada a capataz no final da tarde chuvosa e escura da antevéspera do Natal de 1856 por Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, ao retornar à sua fazenda às margens do rio Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte, ante a confirmação de jovem escrava de que, segundo ela, as 2 crias da moça eram do seu filho, determinando que o rude feitor lhe estalasse o chicote nas costas, obrigando-a a entrar nas águas transbordantes do imponente rio, cuja correnteza motivou seu afogamento, levando o corpo da desafortunada no silêncio da noite que caiu. No blog As Revelações da Revelação, nós temos essa semana, domingo passado, nós colocamos lá a escravidão no Brasil e a lei de causa e efeito. Muitos problemas enfrentados por muita gente hoje aqui têm a sua raiz na escravidão, porque a gente não era lá muito bonzinho não, viu? As barbaridades que a gente fazia com os nossos irmãos, que vieram para cá da ordem de 6 a 9 milhões, em 300 anos, uma média de 100 mil por ano, eram trazidos para o Brasil para trabalhar. Os nossos estudiosos da economia dizem que realmente a nossa economia só deslanchou, só de uma certa forma decolou por conta da mão de obra que veio de lá, porque depois entrou nos processos aí de urbanização, de industrialização, que na realidade representou uma queda para depois uma elevação nos anos 60, né? Quando a industrialização toma outro rumo. Vamos em frente. Aí nós temos o perispírito, ele vai determinar lá o corpo físico.
O corpo físico, segundo os espíritos dizem, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual, subordinada aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, os quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. E aí o Kardec ouve dos espíritos aquilo ali, ó. Existem natimortos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É, então, somente pelos pais que essa criança veio. Um ser dessa natureza pode chegar a termo algumas vezes, mas não vive. O que mostra que a reprodução é um fenômeno mecânico. O que leva-nos a crer que as discussões sobre a questão da célula-tronco talvez nem sejam tão necessárias. O que precisa ser revisto é a questão ética e pecuniária, né? Porque as pessoas desenvolvem as suas pesquisas para ganhar dinheiro e o povo acaba sofrendo as consequências, né? Então a gente vê que a reprodução é uma coisa mecânica, pelo menos os espíritos estão dizendo ali, ó. E aí uma outra coisa que o André Luiz veio acrescentar um século depois. Em todos os casos em que há formação fetal sem que haja a presença do espírito reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos, ou seja, a mãe que acaba desencadeando o processo de reprodução dentro de si mesma, que acaba resultando em nada, né? Mas isso é tema para outro assunto, outro momento. Vamos lá. E aí temos o perispírito, temos o espírito, perispírito e o corpo. E aí temos que reencarnar. E aí o que os espíritos dizem? A reencarnação é lei universal, o espírito reencarnante influencia com suas vibrações, que o André Luiz também já falava nisso, e aqui está falando é o Jorge Andréia, médico psiquiatra lá do Rio, o processo de fecundação e com isso a escolha do espermatozoide que penetrará o óvulo, porque ele tem um mapinha lá do que você vai enfrentar como reflexo da sua própria realidade espiritual. E temos a determinar nosso retorno para cá, duas hereditariedades. A biológica, que é a herança do papai e da mamãe, né? Aproveita os potenciais genéticos dos pais, manipulando a dança dos cromossomos na destinação dos fatores hereditários. Jorge Andréa disse, mas o André Luiz também já tinha dito. E a psicológica, a lei da afinidade quase sempre pode ser considerada por fator determinante da chamada hereditariedade psicológica. Semelhantes se atraem. Por isso que alcoólatra tem filho alcoólatra, dependente de outras substâncias químicas, invariavelmente tem ligado a ele espíritos que estão na mesma desarmonia, né? Vamos em frente. Mais um caso, a senhora Valéria, morta em consequência de queimaduras sofridas após a palhoça em que vivera desde 10 anos antes, em recanto de grande fazenda no interior de Minas, ter sido incendiada por transeuntes que a julgavam morta por não ter sido vista há vários dias. Lá se instalou, depois de comunicar ao marido e 2 filhos, o diagnóstico médico que a identificara como portadora de lepra, o que fez com que os mesmos a abandonassem naquele setor da propriedade rural que venderam, mudando-se para local ignorado. O que determinou isso? Vamos ver. Ações praticadas em existência passada na Idade Média, em cidade da Espanha, na qual, engrinaldada de fortuna e beleza, denunciou com falsos testemunhos ao Santo Ofício, lá da época da Inquisição, né, um irmão consanguíneo, rogando a pena de prisão incomunicável, arrancando-o à esposa e aos filhinhos, que é o que ela veio enfrentar aqui, ela ficou sozinha. E apesar de impor-lhe solidão e desespero no calabouço por 10 anos, que é o tempo que ela ficou presa lá na Palhoça, requisitou para ele o suplício do fogo, porque ela tinha medo que ele denunciasse coisas que iriam colocá-la em risco também, que aplicado em praça pública foi testemunhada por ela, que gravou em seu inconsciente as imagens da agonia e os gritos aterradores e das vísceras fumigantes. A mensagem de onde sai isso aí é muito interessante, porque ela sai do corpo, depois do corpo queimar, iluminada, liberada, porque apagou de si mesma a culpa que carregava lá do passado, né? Vamos rapidinho na frente. Aí a questão do esquecimento, todo mundo quer saber, por que eu esqueci? Ainda bem que não lembra, porque se lembrar quem foi aquele que está diante de você, você às vezes vai repetir o mesmo erro, né? Então o Emmanuel dá aquela informação ali, ó. Tanto nos casos em que o processo do sono que assinala os preparativos da reencarnação é longo, como naquele que perdura durante a vida fetal, o espírito experimenta prostração psíquica nos primeiros 7 anos da tenra instrumentação fisiológica, perfazendo mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, que acrescidas dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino,
induzem o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. O despertar se faz gradativamente na adolescência, com a vida propondo ao espírito a continuidade do serviço destinado à regeneração ou evolução clara e simples, fazendo com que o mesmo retorne à herança de si mesmo. Como não dá tempo para comentários, vamos em frente. Aí reencarnamos, mas a família tem um papel importante. Quem é a minha mulher, quem é meu marido, quem é meu filho, quem é meu pai, quem é minha mãe? Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então todo mundo se conhece mesmo, todo mundo está ligado por compromissos anteriores. A vida profissional. Encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Eu adoraria ser médico, mas não consegui fazer faculdade. Adoraria ser engenheiro, mas não consegui largar de ser mecânico. Adoraria ser um administrador, só fui office boy. Por quê? Aí ele fala assim: inteligências vigorosas, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos, artistas contrariados das mais altas aspirações, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si mesmos, ou de si próprios. André Luiz fala no capítulo 12 do Missionários da Luz, tem 4 caminhos para a queda aqui: autoridade, inteligência, beleza e poder. Precisa de fazer raciocínios longos para chegar à conclusão que são caminhos da queda mesmo. Se é bonitona, você não está aqui hoje, é sexta-feira, está na balada, né? Se você tem poder, você está preocupado em ganhar mais dinheiro, enganar o seu próximo lá, multiplicar. Se você tem autoridade, você às vezes pisa até no cachorrinho lá de casa. E se você é inteligente, você também não está lá muito preocupado com essas coisas do mundo espiritual, está preocupado com as coisas do mundo material. A lei nos faculta empreendimentos e obrigações quase sempre junto daqueles, olha, quem trabalha com você às vezes é aquele pedra no sapato, aquele inferno na sua vida, está ligado a você do passado lá, quase sempre está ligado a ele, ó, com os quais se verificam nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. É isso que eles estão dizendo, não sei se é verdade, mas tem uma certa lógica, né? Vamos em frente rapidinho para acabar. Doença. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, desarmonia. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Doenças mentais. A existência para espíritos portadores de deficiências mentais, que não podem fazer o bem nem o mal, é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. Isso foi dito lá no Livro dos Espíritos. É um tempo de punição. Eles muito frequentemente compreendem que as cadeias que entravam no seu progresso são uma prova e uma expiação, porque lá dentro daquele corpo limitado está o espírito lúcido e consciente. Não consegue se exteriorizar, não consegue se manifestar, mas esse sofrimento tem a ver com o que ele fez para ele mesmo lá atrás. Se a forma dele limitado dessa forma, de uma certa maneira, se reharmonizar. A doença, o Emmanuel fala, é o remédio, não é o castigo, é a oportunidade. Vamos em frente. Mais um casinho aí, menino entre 10 e 11 anos, Chico está lá batendo o povo na fila, chega o pai com aquela criança, tendo convulsões, emitindo ruídos, né? Carregado nos braços, acometido por intermitentes convulsões. Agora, o que causou isso? Vamos ver de novo lá, passa para frente aí. Ações levadas a efeito em existência passada, onde para punir escravos rebeldes, queimava-lhes a boca com ferro em brasa. O que lhe valeu a limitação da mudez na presente existência, acompanhada pelas visões de sofrimento e desespero imposto a outra, em que causam-lhe as convulsões de agora. Como disse lá, a escravidão, nós fizemos muita barbaridade, viu? Vamos em frente. O aborto. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e desesperos próprios das vítimas, relegados por eles aos percalços e sombras da vida espiritual. Ação e reação, não. No mundo maior tem um caso interessantíssimo descrito pelo André Luiz, de uma pessoa que recorre a esse expediente, né? Suicídio. Quantos violam a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o repouso, nada mais encontram que suplício e desespero a gerarem no âmago de si mesmos os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Os resultados do suicídio não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, impondo os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. Lá na blogagem nós temos lá um caso de transplante de córnea, o cara deu um tiro no peito.
No plano espiritual, porque essa história de suicídio também tem atenuantes e agravantes. Ele estava internado em tratamento, e só que a sensação do sangue saindo pelo orifício aberto no seu corpo físico o persegue, até que em determinado momento cessa. Aí ele pergunta para o médico lá que está assistindo, o que aconteceu? Aí ele fala assim, olha, a prece que alguém que recebeu sua córnea lá na Terra foi vibrada com tanta gratidão, tanto reconhecimento por esse anônimo que cedeu a córnea para ele poder enxergar, que ele fez essa prece se transformou em energia, essa energia alcançou você aqui. E aí ele ficou envergonhado porque também nunca tinha feito bem para ninguém, fez involuntariamente, porque na verdade a doação de córnea só foi possível aproveitar porque a irmã dele lembrou que ele tinha doado a córnea. E aí tirar a córnea, aquele ceguinho lá voltou a enxergar e veja, ele sentiu-se envergonhado porque mesmo não tendo diretamente participação no bem, a bondade de Deus fez com que ele encontrasse a tranquilidade. Está acabando. Reencarnação e obsessão. Todos carregamos ainda do pretérito ao presente enorme carga de desafeto. Se não estão encarnados, estão desencarnados às vezes, esperando a nossa vacilação, o nosso descuido com a nossa atitude mental. Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem como para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição, em qualquer tempo. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser meia-idade. Não está isento de sofrer o problema por causa da atividade mental. Cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. A obsessão é uma ocorrência partilhada, ninguém vai infernizar a sua vida se você não deixar. A vontade é uma alavanca de alto poder e não pode ser totalmente manejada em nós por outrem, seja por algum amigo encarnado ou desencarnado, sem o nosso consentimento. O obsessor tem sobre alguém a influência do tamanho da capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Para encerrar, acredito, vamos lá. Esse casinho aí, esse menininho aí, não é ele mesmo, né, mas é o sobrinho do Chico, tal de Emmanuel Luiz, não sei quem ouviu falar nesse cara, viveu 12 anos. Quando o irmão do Chico, José Xavier, morre, a irmã dele, a cunhada dele, a Geni, entra no processo de pirou. Teve que internar. Tem até uma passagem interessante lá do número 300, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Aí o Chico adotou o moleque. Bota um pouquinho só, para contar. E ele viveu durante 12 anos. Quando morreu, o Chico disse que uma das coisas mais marcantes na vida foi o olhar. Porque a única coisa que funcionava naquele garotinho, porque o Chico voltava 2 e pouca do trabalho no centro e ainda fazia uma papa, uma massa de alimentos para enfiar na goela dele que ele não conseguia engolir. Nem tudo tinha isso. Agora, como é que nasceu? Vamos ver lá. Encarnação anterior na França, na personalidade de Antoine Fourquier. Tinville, aquela lá é a foto dele mesmo, né? E aquele cara existiu mesmo. Revolucionário e juiz durante o conturbado final do século XVIII. Consta que em pleno tribunal revolucionário, no período do terror, quando não haviam vítimas para serem levadas à guilhotina, ele enviava algum desconhecido ou um dos seus inimigos, para que a máquina guilhotina não parasse. Bonzinho também, né? Então, é assim. Vamos lá. E agora nós vamos morrer. Nós já vivemos, já reencarnamos, já vimos como é que funciona e vamos morrer. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente, o que Emmanuel fala no livro O Consolador, pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem na Terra. A transição não é serviço rotineiro para todos, cada qual, como acontece no nascimento, tem a sua porta adequada para ausentar-se do plano físico. A visão retrospectiva é um estágio comum, você vai rever sua vida nos 8 minutos que sucedem à parada do seu coração, ainda o seu cérebro fica funcionando 8 minutos, sabia? Esse tempo aí provavelmente é o tempo da recapitulação, que o Hermínio Miranda chama de rebobinamento da fita. É a transferência dos dados da memória biológica para a memória perispiritual. E nesse momento você repassa, às vezes, determinados acontecimentos que vão fazer você entrar no plano espiritual com a sensação do arrependimento, do complexo de culpa, do remorso, né? Querendo voltar, mas não dá para voltar atrás. Você jogou fora o corpo, jogou fora a oportunidade, jogou fora o tempo, só agora lá na frente uma nova reencarnação.
segundo se acredita, transferir. O tempo mínimo a ser considerado nos processos de desligamento é 50 horas. Então a cremação em 72 não tem perigo de ficar chamuscado. E se você tiver pedaço do corpo tirado para transplante, também não vai sofrer nada, porque o André Luiz fala que a concentração de dióxido de carbono ela é tal no seu organismo que você é como se tivesse anestesiado. Só se você tiver que sofrer mesmo, né? Que nem você está na morte cerebral, tira um pedaço, o risco é grande. Só que se você tem méritos, a espiritualidade não deixa você pastar, nem sofrer, né? Então tem que fazer bem, tem que fazer as coisas boas aqui na Terra. Vamos em frente? Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, aqui já é a morte coletiva, né? Conscientizados das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados com a redenção. E aí o Herculano Pires fala que na Bíblia está cheio de documentários que mostram que lá no passado a gente fez muita atrocidade coletivamente e hoje estamos enfrentando as consequências aqui em vários países da Terra. Em frente... Para terminar o casinho dessa criancinha aí, ó, sexo feminino, nascido dentro do quadro triste dos fenômenos teratológicos, um corpo só para duas cabecinhas. O que determinou isso? Vamos ver. Recusa de uma mulher em assumir a gravidez em existência passada, recorrendo ao aborto, que a levou à desencarnação imediata, colocando-a frente a frente com a vítima com a qual se achava emanada por cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-os por muito tempo no clima da recriminação mútua por anos e anos sombrios e inquietantes para os dois, unidos por uma seara de ódio, cujo abrandamento só seria possível pela bênção da reencarnação que se deu nas circunstâncias citadas. E para finalizar, a mensagem: ninguém foge de si mesmo, porque está dentro de você gravado tudo. Mas dia menos dia você acessa essa informação e você quer apagar ela da sua memória. A cada um é dado conforme as próprias obras, que é o que Jesus deixou de recado para todos nós aqui. Então, pense muito no que você faz, ou melhor, pense para fazer, né? Pense para falar, pense para muitas vezes agir. Porque senão você vai enfrentar o bem ou o mal, a felicidade ou a desventura ali na frente, né? Espero que essa correria toda tenha deixado dentro de vocês sementes. Que essas sementes germinem, né? E que vocês façam uso dessas informações, porque a espiritualidade não teve todo esse trabalho para trazer para nós todos esses recados, para a gente só achar bacana, né? Muita paz, até uma próxima oportunidade. Bom, seu Luiz, nós temos somente que agradecer. Isso não foi uma palestra, isso foi uma verdadeira aula. Acredito que para todos nós um conteúdo vasto. Temos a oportunidade aí com tantas referências de livro, de conteúdo, da gente poder pesquisar, nos aprofundar em cima de todo esse tema que o senhor nos trouxe. E queremos mais uma vez agradecer. Contamos possivelmente mais vezes com a sua presença, né? Para nos ajudar aí nessa evolução. E agradecer a todos os presentes aqui da fraternidade, bem como a você, companheiro internauta, que rogamos a Deus que possamos ter todos uma ótima semana e permita que na próxima semana estejamos todos aqui novamente reunidos. Muito obrigada a todos.